O assunto desta nossa temporada 5 são as comorbidades no TEA, ou seja, as condições agravantes que podem vir junto com o autismo. Já ouvimos como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, afeta as pessoas autistas. E ouvimos também como o TEA impacta o desenvolvimento da linguagem. E neste episódio, a professora Rita Jordan vai nos esclarecer as diferenças de como pessoas típicas e pessoas autistas aprendem a falar. No desenvolvimento típico, a linguagem se desenvolve progressivamente. Os bebês começam a produzir balbucios que vão gradualmente se tornando sons de fala reconhecíveis. Os bebês são recompensados quando produzem sons. A criança emite os primeiros balbucios como ba, 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 que todos os bebês típicos produzem. Mas o pai interpreta esses sons como papai e reage. Escute, ele está falando papai. Ou então, olha, é papai. E a palavra começa a ser reforçada. Na maioria das culturas, os sons próximos de D e P são usados para a palavra papai. Por sua vez, as palavras para designar mãe frequentemente envolvem o som que é um tipo de som que acolhe e tranquiliza. A criança geralmente usa mamã quando se sente desconfortável ou precisa de colo. É assim que a linguagem normalmente se desenvolve. A criança balbucia, os pais interpretam os sons emitidos como fala e reforçam essa fala até que a criança começa a usar as palavras intencionalmente. Depois, as palavras vão sendo agrupadas para formar frases com sentido e assim por diante. Ou seja, a linguagem se constrói progressivamente a partir do zero. No autismo não há comunicação, que é o veículo por meio do qual normalmente se interpreta a fala. A criança neurotípica aprende o que a linguagem significa porque já sabe se comunicar, sabe pedir coisas e sabe usar entonação. Ela produz certos sons como quando quer alguma coisa. Mas para mostrar ou comentar sobre algo, por exemplo, olhe, estou vendo a lua, ela usa uma entonação diferente, como O bebê também já aprendeu que certos movimentos, certos níveis de contato visual têm significados diferentes. Então, ele é capaz de usar esse conhecimento para começar a compreender o significado das palavras. Como as pessoas com autismo não se desenvolvem dessa forma, essa dimensão da linguagem é mais difícil de ser assimilada. É possível que consigam captar padrões de fala, muitas vezes repetindo o que ouvem, mas sem entender muito bem o que significam. Enquanto crianças neurotípicas normalmente conseguem entender muitas coisas antes de começar a falar, no autismo ocorre o contrário. A criança pode começar a falar antes de entender o significado da linguagem. As pessoas autistas também aprendem a língua de forma diferente. Elas não desenvolvem linguagem a partir de balbucios. Em geral, elas não produzem esse tipo de som quando bebês. O que fazem é repetir pequenos pedaços de frases que ouvem. Elas podem, por exemplo, aprender expressões de jogos de computador que costumam jogar, de programas de televisão que gostam de assistir, ou ainda repetem expressões que ouvem de pessoas próximas. Às vezes, conseguem repetir uma estrutura frasal inteira. Os pais acham isso engraçadinho, ou então pensam que a criança é muito avançada para a idade, porque não fala como um bebê e já usa linguagem adulta.
Muito já se comentou sobre crianças autistas bastante habilidosas, que falam como se fossem pequenos mestres. Na verdade, elas tomam algumas estruturas da língua e as utilizam fora de contexto, sem necessariamente dar sentido ao que dizem. Professores que ensinam línguas a essas crianças devem procurar ajudá-las a associar sentido a essas expressões no seu conjunto, ou podem ajudá-las a quebrar essas expressões em partes, que possam ser aplicadas a diferentes contextos. Muitas pessoas que têm autismo com transtorno de linguagem precisarão de sistemas de comunicação aumentativa e alternativa. É possível que nunca desenvolvam a linguagem falada. Estima-se que em torno de 20% das pessoas no espectro não desenvolve a fala ao longo da vida. Algumas pessoas começam a falar muito tarde. Conheci uma pessoa com autismo que começou a falar aos 62 anos, a mais velha de que tenho conhecimento. Isso não é comum, mas várias pessoas aprendem a falar depois dos 20 anos. Portanto, mesmo que a pessoa não aprenda a falar na idade típica, isso não significa que nunca vai desenvolver a fala. De qualquer forma, quer a pessoa desenvolva a fala tardiamente ou não a desenvolva nunca, ela precisa de sistemas aumentativos e alternativos de comunicação para poder se comunicar. Esta foi a professora Rita discorrendo sobre os transtornos de linguagem das pessoas com autismo. E no próximo episódio ela vai nos esclarecer a relação entre autismo e dislexia. Aguardo você lá. Fique bem.